nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje nós estamos falando de um dos departamentos. O Hospital de Câncer de Barretos ele é dividido em vários departamentos. E esses departamentos refletem normalmente a divisão também do corpo humano. Então hoje a gente está com o departamento de tórax, que são que trata os tumores que acontecem nessa nossa região. Dr. Carlos Maciel da Silva, cirurgião oncológico do departamento de tórax do Hospital de Câncer de Barretos. Falei certo, doutor? É isso mesmo? Perfeitamente. A gente divide os departamentos do hospital pelos setores do corpo humano, digamos assim, né? Na verdade a gente divide por sistemas, né? Porque como existem características próprias de cada tumor, de cada neoplasia dentro de um determinado sistema, assim como as abordagens cirúrgicas são diferentes pela técnica, pela maneira de se proceder, então a gente acaba se especializando em determinado sistema do organismo e isso geralmente é localizado num setor, né? Para que fique mais fácil para todo mundo trabalhar. Dr. Carlos Maciel é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, especializado em Cirurgia Geral pela Santa Casa de São Paulo, famosa, em Cirurgia Oncológica pelo Hospital de Câncer de Barretos. Está aqui desde quando, doutor? Desde 1995, fazendo parte do corpo clínico desde 98. Então, esse mês vão completar 20 anos que eu estou aqui. 20 anos de hospital de câncer, bastante tempo. Bastante tempo. A evolução nesses 20 anos foi muito grande. Muito grande. Tanto existiu a evolução do hospital, do crescimento do hospital, a evolução tecnológica da medicina como um todo e a evolução nos tratamentos, em novos medicamentos que apareceram. Tudo, obviamente, foi para melhor. E o aumento de número de pacientes, né, doutor? O aumento de número sempre foi crescente aqui no hospital, né? Pela qualidade de atendimento que a gente acaba oferecendo para o paciente e a quase totalidade dos nossos pacientes são do SUS. Então, a gente acaba tendo um diferencial muito grande para tratar esses pacientes e isso traz um crescimento exponencial de atendimento. Fora que o hospital está cada vez mais famoso no Brasil e no mundo. E isso atrai pacientes do Brasil inteiro. Perfeitamente. Doutor, quando a gente fala em tórax, né, eu falo que o senhor é do departamento de tórax, eu penso em pulmão. É o principal. É isso mesmo? A maioria dos casos que a gente atende dentro do tórax são a gente chama de oncotórax, né? Então, a maioria dos casos são tumores de pulmão. O que é essa maioria? Qual a porcentagem? Mais de 80%, quase 90% dos casos é pulmão. Então eu estou certa em falar em tórax, pensar o principal em é pulmão. Aí existe o mediastino, que é uma estrutura que o pessoal geralmente não conhece, mas o mediastino, na verdade, é aquele espaço que existe entre os dois pulmões. Nesse espaço está localizada a traqueia, o timo, o coração, o esôfago, que são órgãos que potencialmente também podem apresentar uma neoplasia. E toda a estrutura da parede torácica, então as costelas também podem ter câncer na costela, as cartilagens que juntam as costelas, nervos, por exemplo, músculo, tudo isso pode ter origem a um tumor. E a gente vai tratar isso como tumores da parede torácica. Aí no tórax a gente só exclui a mama, que quem trata é o pessoal da mama, da mastologia, e o esôfago, que quem trata é o pessoal do aparelho digestivo, porque é um órgão do aparelho digestivo. Mas o restante que está incluído dentro da caixa torácica somos nós que tratamos. E quando o paciente chega nesse departamento, ele já está diagnosticado? Nem Ou sempre. o departamento faz também a investigação? A grande maioria dos casos, quase que a totalidade, eles têm algum exame de imagem, tipo um raio-x ou uma tomografia, que leva a suspeita de um tumor de pulmão ou de tórax, mas a grande maioria não tem a biópsia, que é o que dá o diagnóstico definitivo de câncer. Então, esses pacientes eles vão ter que ser investigados, se de fato eles têm câncer, através de uma biópsia, e isso geralmente a gente que acaba fazendo. Então aquelas famosas manchinhas no pulmão, né, que a gente fala assim, apareceu uma manchinha, a pessoa já entra em desespero. Já é um encaminhamento? Já, pode ser. O que acontece, infelizmente, é que quase que a totalidade, 80% dos casos, quando chegam aqui no hospital, já são tumores grandes, avançados. Porque o câncer de pulmão, o câncer do mediastino, ele não dá sintoma numa fase inicial. Quando ele aparece com algum sintoma, por exemplo, uma tosse, um sangramento na tosse, uma falta de ar, geralmente a gente já está falando de doença avançada. Os nódulos pequenos, de 2, 3, 5 centímetros no pulmão, eles não dão sintoma nenhum. Então, ou o indivíduo acaba achando sem querer esse nódulo, porque vai fazer um exame
num cardiologista, ou vai fazer um pré-operatório para uma hérnia, para uma vesícula, faz um raio-x e acaba achando o exame, uma tomografia acaba achando. Esses casos são os melhores, por sorte. A maioria já tem sintoma e os sintomas já são indicativos de doença avançada. E aí a gente acaba tendo mais dificuldade em tratar, pior resultado nos tratamentos. Assim Doutora, tem um número aqui que a minha produção levantou, que anualmente no Brasil o câncer de pulmão afeta mais de 27 mil pessoas. É isso mesmo? Ele é tão comum assim? É muito comum. A estimativa brasileira a gente sempre fica na dúvida, porque a gente sabe que nem todos os estados têm um sistema de saúde adequado que permitiria um levantamento preciso dos casos do número de qualquer doença. Mas se a gente for levantar dados mundiais, para você ter uma ideia, hoje por dia no mundo, hoje, vão morrer mais de 800 mil homens e mais de 200 mil mulheres por câncer de pulmão. Por dia? Por dia. Por dia? Por dia. Se o câncer de pulmão ele é assustador no Brasil, porque o número de casos é grande, para se ter uma ideia, nos países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, é 40 vezes maior. Doutor, você me assustou muito com esse número agora. É assustador. Fora os que não são diagnosticados, que morrem, se você for fazer uma por quê. proporção, para você ter uma ideia, eu uso isso às vezes em palestras que a gente faz, em aulas que a gente faz. Se você for considerar um avião que cabe 320 passageiros, por exemplo, um Airbus, por exemplo, equivale, e muita gente tem medo de andar de avião porque vai morrer de avião, e tem medo de que o avião caia, e cai muito pouco o avião, o número de casos de morte por câncer de pulmão num dia equivale à queda de 57 aviões iguais a esse. Num dia. Então seria como se você ligasse o jornal hoje e falasse, olha, caíram 57 aviões lotados. É o que morre de câncer de pulmão. Tá certo? E o grande problema disso qual é? É que é uma doença que poderia ser prevenida completamente, evitando o cigarro. A gente vai falar nele. Não Vamos tem lá. como Não eu tem trazer como falar aqui câncer de qualquer pulmão. pessoa Perfeito. que esteja falando de câncer de tumor em tórax e falar assim, nós não vamos falar de cigarro. É impossível, não tem programa, não tem entrevista. Justamente. A gente tem que falar nesse vilão. Justamente. E é um vilão. É um vilão. Existem, pela Organização Mundial da Saúde, o cigarro, o hábito de fumar, e aí vale qualquer tipo de fumo, vale charuto, cachimbo, cigarro de corda, cigarro de papel, Maconha. do jeito que quiser. A Que maconha também. Que é um cigarro que ninguém fala, que ninguém comenta, parece que não existe, mas existe A muito. maconha também, ela tem carcinógenos, né? Então quer dizer, uma coisa que, uma droga que se consumida pode desenvolver o câncer, mas a diferença que existe é o seguinte, primeiro, a quantidade de fumantes de tabaco normal é muito maior do que o número de fumantes de maconha. E a quantidade de cigarros que o indivíduo fuma normalmente é muito maior do que o indivíduo que fuma um cigarro de maconha. Porque fuma escondido. E a quantidade é menor, porque é uma droga, vai ter outros efeitos e assim por diante. Para você ter uma ideia do potencial do fumo, se o indivíduo fumar um maço por dia, que são 20 cigarros, isso é muito comum para o fumante. A maioria, talvez. A maioria. Né? Eu já cheguei em casos de indivíduos que fumavam 5 maços por dia. Mas se o cara fuma um maço por dia e dorme 8 horas à noite, ele tem que acender um cigarro a cada 20 minutos. Hoje ninguém dorme 8 horas à noite. Vamos supor que ele durma 8, que é bastante, considerada bastante, ou pelo menos o razoável. Ele tem que acender um cigarro a cada 20 minutos ou menos. Nada nessa vida a gente faz, nem o que é bom a gente consegue fazer a cada 20 minutos. Então, fumar ele fuma. E o cigarro, comprovadamente, pela Organização Mundial da Saúde, ele é responsável por pelo menos o aumento da incidência de 57 doenças relacionadas ao cigarro. O câncer de pulmão é só uma delas. Né? 97%, 96% dos casos de câncer de pulmão em homens são em fumantes. E mais de 80% em mulheres são em fumantes. Então existe casos de câncer de pulmão em não fumantes homens e não fumantes mulheres? Existe, mas felizmente isso é muito pouco frequente. Tanto é que tem um autor do início do século XX que ele disse que o câncer de pulmão era uma doença letal, ou seja, mata, mas felizmente ela é rara. Com o desenvolvimento da indústria do tabaco, com o aumento do consumo do tabaco, hoje a gente pode dizer o seguinte, ele continua certo, que o câncer de pulmão continua sendo uma doença letal, porque mata, é o câncer que mais mata hoje no mundo inteiro. Mas infelizmente hoje não é raro, é muito frequente, por causa do cigarro.
Eu quero saber mais, doutor. A gente vai para o intervalo. Tá ok. O senhor já me assustou nesse primeiro bloco demais. Talvez tenha tocado um pouco o fumante que está lá em casa. Perfeito. Então, se você é ou tem algum fumante na família, não perca esse programa. Volte para o segundo bloco que a gente vai continuar falando nesse assunto. Talvez você se conscientize um pouco mais. A gente volta já já. Recentemente, adolescentes da Igreja Ministério Resgate da cidade de Olímpia, em São Paulo, estiveram na unidade infanto-juvenil do Hospital de Câncer de Barretos para a apresentação de um teatro muito especial. O grupo, que organiza várias peças com temas da atualidade, encenou um dos episódios da Vila do Chaves, fazendo a alegria dos pacientes, funcionários e familiares presentes. A diversão foi garantida. Eu estou com o Dr. Carlos Maciel da Silva, né? Isso. Dr. Carlos Maciel atua no Hospital de Câncer de Barretos, no departamento que é o departamento de tórax. E, evidentemente, a gente caiu no assunto câncer de pulmão, que é, segundo o senhor, mais de 80% dos atendimentos, dos casos, né? E quantos casos se recebe o departamento por ano, assim? O senhor tem esse número? A gente tem aproximadamente, já há alguns anos isso é mais ou menos igual, cerca de 600 casos por ano. 600 novos casos 600 por novos ano. casos. E, doutora, a maioria é mulher, a maioria é homem? Como é que é isso? Tem Aí uma sim, divisão por tem. idade? Assim, o câncer de pulmão ele acomete mais homens do que mulheres, né? Numa proporção de 4 para 1 mais ou menos, então para cada 4 homens uma mulher. Essa tendência no mundo inteiro ela está sendo modificada, porque houve um crescimento do número de casos de câncer de pulmão em homens, consequente ao aumento do consumo do cigarro, e isso chegou num nível que estabilizou e está tendendo a diminuir, ao passo que as mulheres que era abaixo está tendendo a aumentar. Então, a gente vê nos últimos anos um crescimento do número de casos em mulheres e uma estabilização com uma tendência à queda no caso de câncer de pulmão em homens. O mais comum é a existência do câncer de pulmão a partir da 5ª, 6ª década de vida, então a partir dos 50 e 60 anos de idade. É mais comum mesmo. É mais comum porque tem a ver com o tempo de consumo do cigarro. É a colheita dos frutos. É a Se colheita do plantou fruto. a vida inteira, Isso. aí já na fase adulta é que vai Isso. escolher A gente isso. tem casos de câncer de pulmão em pessoas mais jovens, pessoas com 20 e poucos anos de idade, 30 anos de idade, isso pode acontecer. Inclusive, muito raramente até em crianças, mas isso é muito raro. Então, a maioria é acima dos 50 anos de idade. Agora, o câncer é uma doença estudada há muito tempo, mas ainda muito desconhecida do ser humano, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que tem gente que vai ter câncer. Nasceu sim. e vai ter câncer. Tanto que a gente tem um hospital oncológico infantil. Sim. Aquela pessoa que nasceu e que ia ter câncer mesmo, porque por uma mudança genética ali na célula, aí ela fuma. Esse Isso. câncer aparece de uma maneira mais agressiva? Como é que é? Acontece... E ninguém nasce carimbado. Esse terá câncer. Vem escrito no rótulo da bula. Existem tumores que são hereditários. Então, cerca de 20% dos cânceres são hereditários, ou seja, a pessoa nasceu com a predisposição para ter aquele tumor. Isso existem câncer de mama, existem câncer de pulmão, existem câncer ósseo, existem uma série de neoplasias. A grande maioria, a gente fala que é adquirida, ou seja, nós vamos desenvolver o câncer por situações que a gente viveu ao longo da vida. Obviamente que se o indivíduo branco, dos olhos claros, ficar exposto ao sol que a gente tem no Brasil, sem proteção, provavelmente ele vai ter um câncer de pele. Ah, porque ele nasceu com essa possibilidade? Não, porque ele não tem proteção natural da pele, porque a pele é clara, é branca, e a radiação solar foi lesando o DNA da célula ao longo da vida, e aí depois com o tempo aquilo não consegue mais se reparar aqueles danos do DNA e vai desenvolver o câncer. O câncer de pulmão com o tabaco é a mesma coisa. Então, eu posso ter uma predisposição para ter câncer de pulmão, e desde que eu não fume, aquilo vai ficar quietinho lá. Mas se eu colocar um fator agressor, que no caso é o cigarro, e por que eu digo isso? Porque se a gente for pegar os fumantes, só 15%, cerca de 15% vão ter câncer de pulmão. Os outros 75% vão ter outras coisas, mas não câncer de pulmão. Então tem que ter uma predisposição. Mas obviamente que você ajuda com o seu hábito, com a sua agressão, com aquilo que você está fazendo com o teu corpo, com o teu organismo. E eu costumo dizer que
existem pessoas que por fumarem, por sorte, não vão ter câncer de pulmão. Uhum. Então elas vão ser protegidas por causa do cigarro para ter câncer de pulmão. De que forma? A segunda doença que mais mata no mundo todo é o câncer. A primeira são as doenças cardiovasculares. Infarto, derrame, doenças vasculares. Então o cara fuma, ele vai infartar antes de ter câncer de pulmão. Então ele acaba não tendo câncer de pulmão. Morre de outra coisa, mas não vai ter câncer de pulmão. Mas necessariamente não morre por causa do cigarro, né? Não, Às vezes é por morre causa por causa do cigarro. do cigarro, né? É por causa do cigarro, só que é outra doença. Doutor, agora, se a gente for falar bem a grosso modo, o câncer do pulmão é o mais fácil de se evitar? Então, é só eu não fumar? Por exemplo, como é que a gente evita câncer de pele? É não se expor ao sol excessivo. Hoje existe protetor solar. Mas enfim. num país ainda como o Brasil, a miscigenação faz com que ele ainda seja também... É bem sério. A incidência de radiação solar é muito forte, mas tem como proteger. Quer dizer, o protetor solar vai ajudar. E a gente sabe que se evitar queimaduras em crianças, a exposição solar em crianças de pele branca, você vai evitar o câncer de pele. E o câncer de pulmão é a mesma coisa. Basta não fumar. Eu posso não fumar e ter o azar de ter o câncer de pele? Sim, como eu posso ter o azar de ser atropelado, sofrer um acidente e morrer. Enfim, a gente pode, ao longo da vida, sofrer de vários problemas de saúde. Mas se a gente pode evitar, se você vai atravessar uma grande avenida ou qualquer rua, você toma cuidado de olhar para os dois lados. Por quê? Ora, porque se eu acreditasse só que se tiver que acontecer, vai acontecer, então através do olho fechado. Se eu for atropelado, paciência. Não é assim que funciona. E o cigarro é o mesmo raciocínio. Por que eu vou fumar se eu posso evitar o cigarro? E o cigarro tem uma série de outras doenças. Eu acho que existem duas grandes estupidezes da raça humana. Uma delas é a produção, é a arma a guerra. Porque não pode ter nada de benéfico em produzir uma arma. E a humanidade inventou várias armas ao longo da história. Então a guerra é uma grande estupidez. E a outra é fumar, porque não traz nenhum benefício. O único benefício que traz é para quem produz o cigarro. Porque até para quem planta, há pouco tempo teve uma reportagem, até para quem planta, sofre os problemas do contato da folha do fumo com a pele na absorção de nicotina. Então o cigarro é uma grande estupidez. A pessoa que fuma, é muito difícil largar de fumar, mas é aquela pessoa que, de certa forma, não se ama, porque sabe que aquilo só traz um benefício, só tem um resultado. É prejuízo à saúde, de uma forma ou de outra. Doutor, quando uma pessoa chega no departamento já com a doença, o tumor instalado, o senhor falava no primeiro bloco que a maioria, infelizmente, já chega com um tumor grave, avançado, porque ele é um tumor silencioso. Isso, e agressivo. E rápido. Ele age de maneira muito rápida. De uma forma geral, ele cresce rápido, não obrigatoriamente. O grande problema do tumor de pulmão é, de fato, a agressividade. Para você ter uma ideia, não é raro a gente pegar tumores que tenham 7, 10, 12 centímetros de tamanho, ou seja, o tamanho de uma laranja grande. Quer dizer, ele aparece em qualquer radiografia. Os grandes sim, os pequenos não. Agora, para se ter uma ideia, se eu tiver um tumor de 2 centímetros, seria aí o tamanho de uma azeitona grande, e eu operar esse indivíduo, que é o melhor tratamento, é tirar essa parte do pulmão que está com esse tumorzinho de 2 centímetros, ainda assim esse indivíduo ele tem a chance de quase 30% de recidivar a doença, de voltar à doença. Então a gente sabe que mesmo lesões pequenas, o risco do indivíduo voltar a ter o câncer de pulmão ou ter uma metástase, uma raiz em outro lugar, ainda é grande, se comparado, por exemplo, se eu operar um câncer de mama de 2 centímetros, a chance de cura chega a quase 90%. E se eu operar um tumor de pulmão de 2 centímetros, a chance de cura chega em 60%, 70%. Então é bem menor. Aí você imagina um tumor de 10, 12, 15 centímetros. A possibilidade de cura é de 2, 3%. A gente tem um caso famoso, não tão recente, mas muito famoso, que é do cantor irmão do Leonardo, Leandro, que quando apareceu, houve uma atenção mesmo da mídia, da sociedade para o câncer de pulmão, porque com ele foi muito agressivo, mas né? Na verdade, o Leandro, ele não teve um câncer de pulmão, ele teve um câncer do mediastino. Então, ele tem um comportamento diferente, no tórax, mas é um comportamento diferente, é um tumor que se comporta de uma forma diferente. Os casos de câncer de pulmão, quando eles têm o diagnóstico firmado, a grande maioria está numa fase mais avançada.
Na fase mais avançada, a cirurgia geralmente ela não é possível. Então sobra o tratamento com quimioterapia e ou com radioterapia. Mas aí a chance de cura diminui bastante. E o tratamento também é muito agressivo. É agressivo. Por quê, doutor? Por que quando a gente fala em quimioterapia, radioterapia no pulmão, a gente encontra um paciente tão debilitado? O grande problema de tratar um paciente com câncer de pulmão, e aí inclui também a cirurgia, é que é um paciente que tem uma reserva pulmonar, na maioria das vezes, diminuída. Se você pegar o indivíduo que fuma, a chance dele ter um pulmão doente por enfisema, né, por problemas obstrutivos, é muito grande. Então, por exemplo, eu não tenho a mesma facilidade de operar o pulmão de um doente que fuma daquele que não fuma. É completamente diferente. Porque eu preciso ter uma reserva pulmonar para poder tirar uma parte e o indivíduo conseguir respirar de uma forma adequada. O outro problema é que o câncer de pulmão, ele debilita muito o indivíduo. Faz perder o apetite, faz perder peso. Então esse indivíduo às vezes acaba ficando de certa forma consumido. A idade é um outro fator que pesa. Se o Isso indivíduo você tiver tiver outras 70, doenças. 75 anos, às vezes outras doenças, hipertensão, arteriopatia, porque são fumantes, problemas cardíacos, porque são fumantes, então a chance de ter essas doenças é maior, acaba complicando mais. A quimioterapia sempre é tóxica, né? Para qualquer neoplasia. A quimioterapia é um tratamento tóxico, então depende de uma função renal adequada, depende de uma medula óssea produzindo glóbulos brancos e plaquetas de forma adequada. E a radioterapia também é complicada, porque ela vai queimar. E se eu fizer ela no pulmão, ela vai queimar um pedaço de pulmão. E se esse indivíduo já tem um pulmão doente, por enfisema e outras coisas, então quer dizer, ele vai ressentir mais o tratamento. Doutor, parece que a gente está fazendo um programa só para falar para as pessoas não fumarem. Mas é isso mesmo, né? Mas não tenha dúvida, faça qualquer coisa, mas não fume. Entendeu? É mais seguro você atravessar a rua sem olhar do que você fumar. A gente vai para o intervalo, volta para o próximo bloco e sim, nós vamos continuar batendo nessa tecla. Mas fique com a gente, vai valer a pena. Com o objetivo de possibilitar que os pacientes do Noroeste Paulista e de outros 5 estados do país sejam tratados mais próximo de casa, a unidade de Jales do Hospital de Câncer de Barretos conta com um departamento de oncologia clínica para os tratamentos quimioterápicos. O setor realiza mais de 100 atendimentos diariamente, contando com cerca de 30 colaboradores e 5 oncologistas clínicos com dedicação exclusiva. Essa é mais uma ação de humanização do Hospital de Câncer de Barretos. Estamos de volta ao programa Luz Câmara Ação contra o Câncer. Hoje entrevistando o Dr. Carlos Maciel da Silva, cirurgião oncológico do Departamento de Tórax do Hospital do Câncer. A gente fala em tórax, a gente fala em câncer do pulmão. E aí nós estamos com 90% dos casos de câncer do pulmão estão ligados ao hábito de fumar. E aí eu perguntei para o senhor no bloco anterior se a gente está fazendo um programa contra o cigarro. A gente acaba fazendo um programa contra o cigarro, não tem como, né, doutor? Tem que fazer. Veja bem, hoje com as políticas antifumo no mundo inteiro, então quer dizer, proibido de fumar em restaurante, proibido de fumar em ambientes fechados, em locais que tenham outras pessoas, em hotéis e assim por diante, só tem uma resposta: fumar não é bom de forma alguma, por isso é que é proibido, por isso é que é combatido. E no Brasil a gente tem aquela mania de falar assim, a lei que pega e a lei que não pega. E pegou. Pegou E pegou porque... muito, e pegou forte. Pegou porque, primeiro, o fumante ele precisa respeitar aquele que não fuma. Porque você fumar ao lado de uma pessoa que não fuma, você está expondo aquela pessoa ao fumo passivo. Ou seja, eu estou inalando fumaça de cigarro, que também é prejudicial de qualquer forma. E que eu não escolhi. E eu não fumo, eu não escolhi, eu não optei por aquilo. Aí você imagina um cônjuge, seja esposo ou esposa, que vive 20, 30 anos com o indivíduo que fuma dentro de casa. Então, quer dizer, ela fuma 2, 3 cigarros por dia se ele fumar um maço. E você já pegou casos assim? Ah, sim, existe. De esposa, de marido? Existem trabalhos comprovando que indivíduos que trabalham em ambientes fechados antigamente, por exemplo, garçons, que não fumam, têm mais chance de ter câncer de pulmão do que aqueles indivíduos que trabalham em outras atividades. Então, acaba sendo um risco até ocupacional. E existem os fumantes passivos. Agora, além do fumante passivo, que hoje, até por força de lei, é cada vez menor,
ainda existe aquela história de, mas eu já fumo há mais de 10 anos, se eu parar agora eu vou ter câncer de qualquer jeito, então eu não vou parar. Parar de fumar em qualquer época é benéfico? Não tenha dúvida. Não só pelo câncer, pelos infartos, pelas doenças das arteriopatias que vão levar à perda de membros, pelas doenças gástricas, enfim, por tudo. Pelo enfisema pulmonar, que não é câncer. O cigarro, ele é prejudicial ao longo de toda a vida. Quanto mais o indivíduo fuma, tanto em quantidade quanto em tempo, pior é. Mas, obviamente, que se ele parar com o hábito do cigarro, ele vai melhorar a condição cardiorrespiratória, vai diminuir a chance de desenvolver enfisema. Se ele tem um enfisema, esse processo vai ser interrompido, na maioria das vezes ele vai ter uma condição pulmonar melhor. Ele vai ter menos chance de ter câncer de bexiga, de ter câncer de rim, de ter gastrites, de ter úlceras gástricas, de ter câncer gástrico, câncer de pâncreas. Então, obviamente que isso é fundamental, né? Existem doenças arteriais que melhoram a partir do momento que você tira a nicotina, melhora a hipertensão arterial de quem é hipertenso. Agora, o fumante é aquele indivíduo que busca 1001 justificativas para não parar de fumar, porque ele sente falta do cigarro. Parar de fumar não é fácil de forma alguma, mas é muito importante. E não tem época para parar de fumar, não. Doutor, outra coisa. O senhor falou da dificuldade de se identificar a doença, né? Sim. Nós estamos falando isso desde o começo do programa. Agora, se a pessoa é fumante, ela tem o hábito de fumar, ela não teria que sempre passar por um exame? Existe esse exame para verificar se o seu pulmão já está alterado? Alterado sempre está, né, doutor? Sim. Pulmão de fumante é preto. É pretinho. A gente vê Pronto, isso muito ponto. na cirurgia. Isso é verdade. É verdade. Quando a gente opera, o pulmão de um não fumante, ele é um cor de rosa muito bonito. É um rosa alaranjado, é uma cor muito bonita. O do fumante e dos fumantes pesados é completamente preto. É de cinza para preto, é muito feio. É tudo cheio de mancha preta, é muito feio. Cheio de bolhas também, né? Bolhas de enfisema. Diz que até o cheiro é diferente, né? Isso não dá pra gente perceber por causa da máscara e tal, não dá muito para perceber. Mas o indivíduo que fuma, quem não fuma percebe o cheiro de longe, né? Do cigarro. Então, de fato, isso é verdade. Agora... E não existe esse exame para se prevenir ou para se exame detectar? Como existe da mama da mulher? A mulher, de Isso. tempos em tempos, ela tem que fazer exame de mama. O exame seria a tomografia. Existe hoje, em vários trabalhos ao redor do mundo, e existe um trabalho americano muito extenso, com milhares de pessoas, em que eles fizeram tomografia para os indivíduos de risco, que seriam os indivíduos fumantes. Mas não existe ainda uma conclusão desse trabalho sobre o custo-benefício dessa prevenção. Então, a tomografia a gente sabe que não é um exame barato. É caro. Não é um exame de muito fácil acesso, porque depende de um aparelho, de um tomógrafo. E também ainda não se sabe qual é o benefício que isso traria em detectar o câncer de pulmão no fumante de uma forma precoce. Como é que isso é explicado? Vamos supor que eu pego um indivíduo que é fumante pesado e que vai fazer esse controle radiológico. Primeiro, de quanto em quanto tempo eu vou fazer essa tomografia? Eu posso fazer uma tomografia hoje no fumante estar normal e daqui 6 meses ele tem um câncer de pulmão já numa fase adiantada, que apareceu nos últimos 3, por exemplo. Então eu perdi esse indivíduo. Mas vamos supor aqueles casos que é a maioria, que uma tomografia por ano, por exemplo, seria o suficiente. E vamos supor que eu detecte num fumante um nódulo de 2 centímetros, 3 centímetros, opera um câncer, eu curei esse indivíduo. Sabe-se que quando a gente vai acompanhar esse indivíduo, ele foi curado do câncer de pulmão, mas, por exemplo, daqui 3 anos ele tem um infarto e morre do infarto, também por causa do cigarro. Então, o que adiantou eu curar ele desse câncer de pulmão? Nada, porque ele morreu de outra coisa relacionada ao cigarro. Então, ainda não está comprovado de que se eu fizer tomografia em todo paciente de risco, em todo fumante pesado, com uma certa idade, a partir dos 60 anos, por exemplo, eu vá trazer algum benefício em proteger esse indivíduo do câncer de pulmão com o custo que eu vou ter. Então, isso ainda não é comprovado. Então, existem trabalhos, não existe nenhuma conclusão definitiva a respeito. Então, hoje a gente não tem um programa de prevenção. Então, hoje, se o camarada ele quiser se proteger do câncer de pulmão e de uma série de outros problemas, para de fumar. Doutor, uma outra coisa. O senhor disse que o fumante tem um arsenal de desculpas para não parar de fumar. Aí tem o câncer, consegue o tratamento,
E continua fumando? Continua tranquilamente. 80% ou mais dos indivíduos que param de fumar voltam a fumar no primeiro ano. A grande Depois de um maioria, câncer? independente do que teve, depois de um câncer, depois do infarto, depois de qualquer coisa. Isso é impressionante, mas continua. Eu já vi inúmeros pacientes com falta de ar que continuam fumando. É uma droga extremamente viciante mesmo. E aí o que eu costumo dizer, o que eu gosto de dizer? Eu acho que o fumante, a grande maioria é adulto, a grande maioria tem juízo e tem toda a informação disponível de que o cigarro faz mal. É aparentemente uma inteligência normal, Todos são normais. mas faz um ato não inteligente. Todos são Nada normais e a inteligente. informação hoje, se você me perguntar, mas há 70 anos atrás não era assim. Obviamente, 70 anos atrás, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás não era assim. Não tinha tanta informação sobre o cigarro como tem hoje. Hoje só fuma quem quer, porque está mais do que explícito de que cigarro faz mal e ninguém conseguiu comprovar o contrário. E a legislação, inclusive, proibiu aquelas propagandas glamurosas que a gente via na televisão. Associação ao esporte, na minha assim por idade, diante. ainda peguei muita Justamente. propaganda de cigarro. Justamente. Depois claro que o cowboy da Marlboro é a mais Depois que famosa. o cowboy da tá? Marlboro morreu de câncer de pulmão. Mas né? assim, é claro que é o mais famoso, mas haviam propagandas na minha Isso. época, inclusive ligadas à arte. Isso. Né? Cigarros que patrocinavam Existem eventos ainda de propagandas arte, que... de esporte, que é o contrassenso total e Isso. absoluto. Mas hoje a campanha contra o cigarro, principalmente da propaganda do cigarro, ela tem batido numa coisa que eu acho mais importante de tudo. Então o que eu estava falando é o seguinte, o fumante já é uma pessoa adulta com plenos conhecimentos, esclarecimento e fuma porque quer. Sabe o que está acontecendo. Ele não tem mais a desculpa Então, de ser o que vítima eu da acho mídia. mais importante, o fundamental, é você conscientizar crianças em idades pré-escolar e escolar, antes da adolescência, de que o cigarro mata, de que é um veneno, de que é uma droga e que deve ser evitado. Porque essa criança é que não deve se tornar um fumante. Porque não começar a fumar é fácil. É difícil começar a fumar. Não é fácil não, é ruim. Aquele negócio é muito ruim. Para quem já experimentou sabe que é insuportável. Mas o cara insiste por uma série de fatores. Social, amizades, psicológico e assim por diante. Mas você tem que conscientizar a criança de que não deve fumar. E hoje o que a propaganda tem batido é que, por exemplo, você chega numa conveniência, numa padaria, você tem o baleiro aqui, os chocolates aqui e o cigarro aqui. E o que se está embutindo com isso de uma forma subliminar? Que no mesmo lugar que eu encontro prazer para comprar um chocolate, uma guloseima, eu tenho ali o cigarro à minha disposição. Então, o que vai acontecer? O indivíduo vai crescer e só vai mudar a altura do consumo, mas o lugar é o mesmo. Então, mas isso do ponto de vista prático não é verdade. Isso psicologicamente está comprovado que é por isso que não se pode colocar bebida alcoólica na mesma geladeira do refrigerante. Isso é muito recente, inclusive. Isso é recente, mas é uma obrigação por lei. Então, o cigarro ele deveria ter uma parte separada do que aquilo que a criança consome. E isso é que está se batendo hoje, está se tentando desvincular, assim como foi com a bebida, com o cigarro. E assim, algumas conquistas existem e estão aí. Já não existe mais as cenas glamourosas de cigarro no cinema. Claro. Já estão, assim, abolidas das novelas, dos seriados. E isso, pelo menos, já é uma conquista, né? Isso é grande. O chato politicamente correto serviu para salvar vidas nesse sentido, não né, tenha doutora? dúvida. Agora a gente volta no próximo bloco para falar um pouquinho mais do trabalho do departamento em si e como é que se atende essas pessoas que já chegam aqui. Perfeito. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Para que possamos entender o que é o câncer, vamos primeiro imaginar que o nosso corpo, ou qualquer corpo, qualquer ser vivo é formado por células. São unidades mínimas, microscópicas, que atuam, que têm forma e função específica e que funcionam como se fosse uma comunidade. À medida que o nosso corpo, que tem trilhões de células, à medida que há necessidade de formação de novas células, elas são multiplicadas, à medida que elas são lesionadas, ou tem algum problema, ou se tornam envelhecidas, elas morrem e outras nascem no local. Isso tudo acontece de uma forma bastante organizada e o nosso organismo controla. No câncer, especificamente, alguma célula em algum local, por algum motivo, ganha um problema, uma mutação genética
e o organismo perde o controle sobre essa célula, que começa a se multiplicar de forma desordenada e tem a capacidade, muitas vezes, de entrar, de invadir as células ao redor, os tecidos ao redor, e se disseminar para outros órgãos à distância. Isso é o câncer. O câncer pode nascer, pode se originar em qualquer órgão, e ele ganha o nome do órgão onde nasceu. Então, o câncer que se origina, que nasce na mama, é o câncer de mama, que nasce no pulmão é o câncer de pulmão, e assim por diante. Existem centenas, mais de 100 tipos de cânceres diferentes. O câncer in situ, ou carcinoma in situ, é aquele na sua fase mais inicial de desenvolvimento. Ele ainda não ultrapassou uma membrana que funciona como se fosse uma proteção contra a disseminação do câncer. Como ele não ultrapassou essa membrana basal, ele, em teoria, não tem capacidade de invadir os tecidos ao redor, de recidivar ou de voltar no futuro, e nem de se disseminar para outros órgãos à distância. Então, idealmente, os carcinomas deveriam ser diagnosticados em fases precoces, como a fase do carcinoma in situ. Por outro lado, o câncer invasivo é aquele que ultrapassou a membrana basal e consegue invadir, daí o nome invasivo, ele consegue invadir os tecidos que estão ao redor, tendo a capacidade, inclusive, de se disseminar para outros órgãos à distância, dando as metástases. Nem todo tumor é um câncer. Muitos tumores que não têm a capacidade de invadir os tecidos ao redor e principalmente de se disseminar ou se deslocar para outros órgãos no processo de metástase, esses tumores benignos não podem ser chamados de câncer. Ou seja, nem todo tumor é um câncer. O câncer tem cura? Sim, principalmente se diagnosticado precocemente. Uma das medidas mais importantes é a prevenção. A prevenção pode ser realizada de forma primária, com estímulo de medidas saudáveis, como uma alimentação saudável, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, e também na prevenção secundária, que é o diagnóstico do câncer em estágios mais precoces. Isso é muito importante, especialmente para alguns tumores mais comuns, quando a gente realiza a mamografia periódica para evitar o câncer de mama, o exame do colo uterino, colpocitológico, para evitar o câncer do colo uterino, dentre outros tumores, como a colonoscopia para evitar o câncer de intestino, os exames de PSA e toque retal para evitar o câncer de próstata, dentre outros. Nós voltamos ao programa Luz, Câmara, Ação contra o Câncer. Hoje, Luz, Câmara, Ação contra o cigarro também. Afinal de contas, nós estamos falando de um departamento do Hospital de Câncer, que é o o departamento de tórax, e esse departamento lida muito com o câncer de pulmão. Câncer de pulmão está imediatamente ligado ao consumo de cigarro. Doutor, quando o paciente chega fragilizado, ele descobriu ou ele está prestes a descobrir que realmente, confirmar que realmente ele tem um câncer, como é que se toca nesse assunto? E ele é fumante. Como é que vocês conseguem levar na prática a humanização que o hospital tanto prega? A gente tem que levar em conta que a gente está num país de origem latina e que as relações interpessoais e familiares são completamente diferentes de países, por exemplo, de outro tipo de cultura, de formação, por exemplo, o americano. O americano tem a conduta de que o indivíduo chega, ele recebe o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico. Se ele tem chance de cura, se ele não tem, qual é a porcentagem, assim por diante, e um abraço. Não tem muita conversa. E não se conversa muito com a família, se conversa mais com o paciente. A família fica sempre a segundo plano. A gente já tem uma população diferente. Geralmente o paciente vem acompanhado, muitas vezes mais de um familiar, e nem sempre o paciente está disposto a saber exatamente o que está acontecendo. Então a gente tem que respeitar a opinião do paciente, não da família em si, mas do paciente. Obviamente que se ele me perguntar, doutor, o que eu tenho é câncer, é maligno, a minha resposta, obviamente, é a verdadeira, é sincera. Se ele não me perguntar, eu vou explicar para ele o que ele tem, dentro de uma compreensão de acordo com o nível social e cultural do indivíduo. Também não posso
querer que ele compreenda mais do que Termos ele tenha, técnicos, tenha né? condição de compreender. E se ele me perguntar, eu vou responder o que ele quer saber. A maioria dos pacientes não pergunta muito detalhe, não quer muita informação, tá certo? E isso é uma defesa própria dele e assim por diante. Então a gente tem que respeitar muito a opinião de cada paciente. O fato de fumar é uma recomendação que, como médico, a gente é obrigado a dar, a pedir para que o doente, na medida do possível, pare de fumar. Mas, obviamente, que ele não vai ser hostilizado porque ele fumou ou não vai deixar de fumar. Mas dentro do ambiente hospitalar ele não pode. Ele não pode fumar. O Hospital de Câncer de Barretos tem um protocolo que ele não pode fumar nem na calçada. Nem na calçada, justamente. Nem do outro lado da calçada. É muito difícil você proibir isso. A rua é pública, né? Quer dizer, se o indivíduo sair das mediações do hospital, da porta do hospital, do portão do hospital, ele pode fumar na calçada, porque a rua é pública. Mas o hospital bate firme com isso com muita razão. Primeiro porque a maioria dos pacientes aqui, existem muitos acompanhantes, muitos pacientes que não fumam e que, portanto, têm o direito de ficar sem um ambiente com fumaça. E, obviamente, que como é prejudicial e tudo tem a ver com câncer, o cigarro, não só câncer de pulmão, mas de bexiga, de rim e assim por diante, de cabeça e pescoço. Então, o hospital tem essa política de fumar fora, pelo menos do portão do hospital, né? Inclusive, funcionários que fumam, eles são obrigados a sair do hospital para fumar. E fumam. E há funcionários que fumam. Eu Como tive- pode, doutor? Mas você A vê pessoa, que... por que eu imagino? O funcionário do Hospital de Câncer está Isso. convivendo com a doença, está convivendo com o doente, está o seu futuro Isso, está ali na sua frente. Ele continua fumando. Mas você vê que existe uma mudança de... Existem funcionários que, apesar de saberem de tudo isso e conviverem com doentes dessa forma, ainda fumam. Mas existe uma mudança de cultura muito forte, porque hoje a grande maioria dos médicos da fundação, e são mais de 200, nenhum deles fuma. E eu conheço colegas que fumavam e a partir do momento que tiveram ali uma suspeita de alguma coisa, largaram o hábito de fumar. Então, quer dizer, se a pessoa for um pouquinho esperta, ela para de fumar. Um pouquinho. Não precisa ser muito inteligente, não. Basta ser um pouquinho esperta. O hospital também oferece essa ajuda, né? Oferece. Há programas Existe o NATA. internos entre Isso. os funcionários para apoiar, porque não é fácil. A gente está aqui não falando, o ideal é não começar, porque parar Justamente, é muito difícil, muito né, doutor? difícil. Não é, a pessoa é preguiçosa, não, é muito difícil. O cigarro, mesmo. a nicotina, ela causa uma dependência psíquica, então ela é como se fosse uma droga. Por que o indivíduo não consegue largar a cocaína com facilidade? Porque ele tem uma dependência psíquica daquela droga. E o cigarro é a mesma coisa, em menor proporção, mas a nicotina dá um bem-estar tamanho que o indivíduo que para de fumar, ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele não dorme direito, aumenta a pressão de imediato. Então ele sente uma série de desconfortos que a partir do momento que ele põe o cigarro na boca, aquilo tudo desaparece. Então o cigarro, ele dá uma sensação de prazer. E por isso que o indivíduo fuma. E não é questão de boa vontade. Aquilo causa uma dependência que quando o camarada vai ver, ele já está fumando. É automático. A maioria dos indivíduos é igual andar, igual dirigir carro, é automático. Quando ele viu, o cigarro já está aceso. Doutor, e aceito socialmente, né? Porque é aceito, É uma é droga legalizado, é lícito. É igual o álcool, né? E infelizmente é. Agora, como é que o senhor tem visto? Isso tem diminuído o câncer, a ocorrência de câncer tem diminuído porque as pessoas têm se conscientizado mais e o cigarro já não é mais tão aceito socialmente? Está ligado uma coisa a outra? Olha, está ligado uma coisa a outra, mas o número de casos de câncer, tem muita gente que fala, inclusive na cultura popular, de que tem aumentado essa doença. Se nós vivermos mais e a média de vida da população de uma forma geral, inclusive da brasileira, aumentou, se a gente viver mais, a gente vai ter mais chance de ter câncer. Por quê? Primeiro porque você não morre das doenças que te matam mais cedo, tipo um infarto, tipo um derrame que pode matar numa idade mais cedo. Uma doença renal, um diabetes, uma hipertensão. O tratamento é mais fácil. O tratamento é mais fácil, mais seguro. Se você vive mais, você tem um desgaste maior da tua célula. E o câncer é uma doença do desgaste da célula. Então, se a gente viver até os 100 anos, a maioria vai ter câncer de alguma forma. Então, é uma doença que não é que tem mais. Se nós vivermos mais, nós vamos ter mais câncer. A faixa etária muda. A faixa etária muda. Outra coisa, é difícil a gente avaliar o impacto da campanha anti-tabaco hoje com o câncer,
Porque o câncer ele vai ocorrer principalmente nos indivíduos a partir dos 50, 60 anos de idade, que é uma doença de desgaste da vida. E essa campanha anti-fumo começou nos últimos anos para cá, dos últimos 10, 15 anos talvez. Então esse impacto a gente vai ver daqui a 30, 40 anos, né? E hoje a condição de diagnóstico ela é muito mais fácil do que era há 15, 20 anos atrás. Então o indivíduo acaba às vezes morria há 20 anos atrás de alguma coisa que não se sabia o que era e hoje a gente tem condição de fazer o diagnóstico. Eu brinco para falar com os doentes, falar, aumentou a incidência de câncer. A gente pode falar, aumentou a incidência de câncer, mas morreu aquele indivíduo que morria de nó nas tripas. Não tem mais esse indivíduo. Ele morre do quê? De câncer de intestino. Então, antigamente também ele morria disso, mas não se fazia o diagnóstico. Então, hoje o diagnóstico é muito mais fácil de ser feito. E antigamente, se você fazia o diagnóstico de um câncer de mama com 3, 4 centímetros de tamanho, hoje você faz de uma microcalcificação que é só vista na mamografia. Então, você vai acabar aumentando o seu número de casos, porque você faz diagnóstico muito mais cedo. Agora, doutor, há outras formas de prevenção quando a gente fala em câncer na região torácica? Existe o risco ocupacional. Então, aquele indivíduo que trabalhava, por exemplo, o amianto hoje foi proibido, porque ele aumenta a incidência de câncer da pleura, que é o revestimento do pulmão, ou do próprio pulmão. Então, o amianto foi proibido, mas se o indivíduo trabalhava com amianto, ele tem mais chance de ter câncer. Indivíduos de indústrias químicas que mexem com, por exemplo, fábricas de bateria, que mexem com alguns produtos que tenham níquel, zinco e assim por diante, podem ter mais chance. Hidrocarbonetos, poluição ambiental nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, que a poluição é muito importante, você também tem um risco aumentado de doenças respiratórias, incluindo aí o câncer de pulmão. Mas esse risco, ele não é comparado ao risco de fumar. Por isso que a gente passa, assim, 80% do programa falando do vilão, cigarro, claro. Que é o cigarro. Sem dúvida nenhuma. Na sua opinião, pessoal, e como médico há tantos anos lidando com isso, a prevenção ainda está ali na criança? A prevenção está. É incentivar ao máximo as crianças numa idade pré-adolescência de que o cigarro é uma droga e que mata e que só traz prejuízo no bolso e prejuízo na saúde. Porque tem isso também, né? Sim. Quanto se gasta com cigarro, né? A não indústria, é barato, não é pouco, não. A indústria é grande, então antigamente ainda eram moedinhas, hoje o preço do cigarro subiu bastante, ainda bem, né? Mas é uma indústria poderosa que vive de um dinheiro que poderia ser investido em outra coisa. E o alvo da indústria do cigarro hoje é a propaganda, de certa forma, mesmo que disfarçada, direcionada para mulheres e para crianças. É onde mais cresce hoje. Porque é o público. Por que seria para criança? Porque é um consumidor que vai ter anos de consumo. Não adianta eu querer um cara de 50 anos que comece a fumar. Ele vai viver mais 20, 30 anos fumando. Uma criança pode fumar mais 50 anos, mais 60 anos. Doutor, não tem jeito. A gente termina o programa com essa mensagem. É ainda a melhor forma de se prevenir. É a melhor forma. Não fumar. Não só câncer de pulmão, inúmeras outras doenças. Muito obrigada e eu espero que a gente se encontre mais vezes, porque infelizmente essa mensagem ainda tem que ser repetida à exaustão. Estamos à disposição. Pois ficou aí a dica, né? Não fumar. Se você tem alguma dúvida, a gente tem outras pesquisas, outros números, outros relatórios no nosso site. Acesse hcancerbarretos.com.br. Também tem outros programas com outros temas que os fumantes podem até julgar mais interessantes. Mas não tem jeito, não se foge do assunto. A gente volta no próximo programa. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos e hoje nós temos como convidado o Dr. Guilherme Fonseca Bortoluzzi, ele que é neurocirurgião aqui da Fundação Pio XII e também está fazendo o seu mestrado aqui conosco em tumores do sistema nervoso central. Olá, Dr. Guilherme, como vai? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje e para tentar esclarecer um pouquinho as dúvidas do pessoal quanto ao nosso projeto. Doutor Guilherme, eu sei que você está fazendo um estudo bastante interessante, o assunto é tumor do sistema nervoso, né? O que é isso, tumor do sistema nervoso central? Tumor do sistema nervoso central são neoplasias que crescem de uma forma bem simples no cérebro e na coluna. São vários tipos de tumores de diferentes etiologias que atingem diferentes faixas etárias.
E o nosso estudo é tentar traçar esse perfil aqui no hospital, na Fundação Pio XII, de 2004 até 2013, nesses últimos 10 anos, para tentar ter uma ideia de como que está vindo o nosso paciente, de onde eles estão vindo, quais são os tipos mais frequentes de tumores. Você faz ideia já assim, aqui na Fundação Pio XII, nesse período que você vai estudar, quantos pacientes passaram aqui na Fundação mais ou menos com esse problema que é aí que você quer estudar? A gente tem um levantamento dos pacientes operados, são 3.430 pacientes aproximadamente. E desse, lógico, alguns são reoperações, mas basicamente são esse número, essa quantidade, 3.430. Em que tempo que foi tudo isso? Quase mais de 3.000 casos, em quanto tempo? Em 10 anos, de 2004 até 2013. E de que forma você acha que o seu estudo, doutor Guilherme, vai poder contribuir com esses pacientes que têm esse tipo de problema? Esse estudo, na verdade, a gente vai conseguir traçar um perfil de onde estão vindo esses pacientes, os estados mais frequentes, as localizações mais frequentes dos tumores, o tratamento dado aqui no hospital em comparação com outros grandes centros, tanto do Brasil como de fora do país, Estados Unidos, Europa, para a gente poder comparar, falar se o nosso tratamento está sendo eficaz, se está parecido ou até melhor que esses outros centros. E também para o hospital, isso daí em função de gestão de saúde, ele consegue verificar os gastos desse tratamento também. Você vai pesquisar também os sintomas que esses pacientes tinham quando chegaram aqui? Na verdade, a gente tem uma ficha de coleta bem completa. Vão ter incluídos sintomas, a data da primeira consulta, se já tinha sido feito algum tratamento anteriormente, procedência, a idade. Então, assim, é bem completa. Agora, para falar todos os dados, seria muito extenso, mas vão estar inclusos também os sintomas. E assim, para o pessoal que está ali em casa ouvindo a gente, quais são os sintomas mais comuns daquele paciente que tem um tumor de sistema nervoso central, como você disse, do cérebro e da coluna? Quais são os sintomas mais comuns que fazem a pessoa procurar o médico por causa desse problema? Geralmente os sintomas mais comuns são dor de cabeça, está presente quase em maioria dos tumores do sistema nervoso central, convulsão, eles apresentam bastante convulsões e quando geralmente é tumor medular, apresenta dor, quadro de dor radicular, dor coluna lombar, cervical, acaba sendo os sintomas mais frequentes. Mas não é porque teve dor de cabeça que tem um tumor, certo? Não, geralmente é uma dor de cabeça que o paciente nunca tenha sentido antes, com uma frequência e geralmente ela vai aumentando com o tempo. É isso aí, é o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para melhorar a vida dos seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.